Dizem que a construção de um caminho de sucesso, de uma carreira de sucesso, depende de uma autoconsciência desenvolvida. Bom, você já se perguntou o que você precisa desenvolver? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver para conquistar tudo que deseja? Dizem que a mulher é líder nata. E você, utiliza de todas essas habilidades? Na conversa de hoje, eu tenho aqui a minha convidada especial, Dandara Lanzini. Bem-vinda, meu amor. E a Alessandra Dutra, amada. Bom, a Dandara vocês já conhecem, figurinista, produtora de moda, tá aqui com a gente em vários episódios, é a nossa convidada especial. E a Alessandra Dutra é psicóloga. Há 31 anos ela se dedica para a alta performance. Ela é mestre em psicologia social e psicologia esportiva da Confederação Brasileira. Ela foi a psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, a primeira psicóloga a morar numa Vila Olímpica, eu quero saber de tudo, e a primeira mulher psicóloga a subir no stage do CBLOL. Uau! Quanta coisa, hein? Quebrando barreiras assim já logo nos primeiros segundos de programa. Ale, me conta uma coisa. A mulher, pra gente já começar com o tema, a mulher é líder nata? A mulher é uma líder nata. É, né? É. A gente nasce já com... É uma coisa, eu não sei, não, eu tenho aqui, eu quero ouvir de você. Por quê? Por quê, Ale? Porque a gente tem uma ancestralidade que vem de uma alma selvagem, que isso é algo que a gente traz desde o nosso nascimento, mas isso também tem a ver com uma ancestralidade feminina. Isso tem a ver com um arquétipo chamado da mulher selvagem, que não tem nada a ver com... sabe? Mas tem a ver com... A Dandara tá super selvagem nesse look hoje, hein, amor? Muito, mas tem a ver exatamente com um instinto que é passado de mulher para mulher, que é algo que é próprio da mulher e que tem a ver com ações, atividades, que é uma coisa muito instintiva, né? E que a gente só vai perceber quando a gente está diante de situações que são de grande resiliência. Quando a gente fala de liderança, não necessariamente eu tô falando de liderar empresas, exatamente, de liderar... Porque a mulher é líder nata dentro de casa, gente. Exatamente. Não é? De liderar a família, de liderar ali os seus familiares. Tem uma questão do suporte emocional, exatamente, da mulher. Concorda, Danda? Até trazendo, eu que sempre tenho essa questão de trazer os recortes raciais aqui, essa questão social, a gente pode, acho que um grande exemplo para a gente falar sobre liderança, Dandara de Palmares. Exatamente. Olha! Dandara, mulher de Zumbi, para quem não conhece, a Dandara, a importância que ela teve para toda a população negra, para o fim da escravidão, e essa coisa, o suporte que ela era, né? Foi uma mulher incrível. E se a gente volta e fala na história, a gente não tem só ela, tem Teresa de Benguela, recentemente Mulher Rei. Não sei quem assistiu e quem não assistiu e tiver a oportunidade de assistir. É um filme incrível que vai falar, é baseado em uma história real, né? Foram mulheres africanas, elas eram de uma tribo e ameaçadas por uma outra tribo africana que estava envolvida naquele tráfico, né, da época da escravidão. São mulheres guerreiras fortíssimas que foram treinar. Elas treinavam meninas mais novas e o que elas fizeram na África naquele tempo foi incrível. A gente tem Estrelas Além do Tempo, as primeiras mulheres negras e cientistas que ajudaram o homem a ir para o espaço, envolvidas nisso. Então, ao longo da história, Cleópatra, tipo, se a gente começa a conversar ao longo da história, sempre existiram mulheres incríveis que foram líderes, né? Tem até uma frase que é meio... Eu concordo, e eu problematizo, mas concordo, né? Que sempre fala, por trás de todo homem sempre tem uma grande mulher. Eu concordo maravilhosamente. Problematizo um pouco essa fala, mas é uma realidade incrível. A gente pega ali Além do Tempo. Eu acho que falta um pouco de conhecimento histórico, mas quantas mulheres incríveis que tiveram lideranças maravilhosas. Então, eu também concordo muito com isso. Eu tenho o nome de Dandara também.
E eu sempre falo o quanto isso é ancestral, o quanto isso me dá força, o quanto eu busco em ver mulheres incríveis e inspiradoras que viveram já há muitos anos atrás e vão dando força para que a gente conquiste e entenda que não tem limite para as coisas que a gente quer alcançar. E que sim, nós somos muito boas no que nós fazemos. A mulher, ela é concentrada, a mulher, ela tem essa capacidade de administrar uma série de coisas ao mesmo tempo, e não é uma romantização, não tô falando da gente sobrecarregada, eu tô falando que a gente consegue. Sim, real, uma questão de, assim. é uma habilidade feminina, né? Habilidade. É uma habilidade. Agora, Ale, você trabalha na alta performance, no desempenho de atletas e empresários. A gente tá falando muito de liderança, mas tem uma diferença entre liderar e comandar, não tem? Tem. Quando você comanda, o comandante, vamos pensar assim, ele não tem a responsabilidade, ou então a missão, né, de formar pessoas. Ele tem ali, ele vai te dirigir para uma tarefa. Já o líder, ele tem essa missão, ele tem uma missão de inspirar e formar pessoas. Ele vai fazer com que aquela pessoa cresça nas suas habilidades. Hoje no mundo corporativo a gente escuta muito falar, você é chefe ou líder, né? Porque o chefe tá ali chefiando, comandando, né? Exatamente. E não liderando pelo exemplo, pelo engajamento, pelo... Exatamente. Agora, a gente trouxe o recorte histórico, a Dandara trouxe o recorte histórico de mulheres que inspiram, né? E que eram líderes natas, mas... Para quem está nos assistindo, está assim, poxa, mas eu não estou encontrando aqui dentro. É possível treinar a nossa mente para liderar? O que vocês acham? É possível quando você também consegue treinar suas habilidades, né? A gente tem hoje uma dificuldade muito grande, Vanessa, que é o nosso dia a dia, ele está muito estressante. Ele traz muito estresse, né? E traz também muita confusão de informações. Porque a gente vive numa sociedade em que a exaustão, ela é evidenciada como sucesso. Sim. Não é nem evidenciada, ela é comparada. Né? Se você não está numa exaustão do dia a dia fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, será que você está no sucesso da sua vida profissional, pessoal? E a competição, né? Quer dizer, a competitividade, a gente vive numa sociedade comparativa. E isso traz muita ansiedade para nós. É isso que traz muita doença, inclusive, né? Então isso a gente também tem que começar a entender que competitividade não é comparação, é autossuperação. E isso a gente tem que começar a criar os nossos filhos para isso. Falar, você não tem que estar sendo comparado com ninguém. E aí a gente quer colocar os filhos nas melhores escolas, porque você tem só uma única oportunidade na vida, você não sabe... O peso que a gente põe nessas coloca crianças. Essas coisas assim, não, porque a vida é competitiva, você tem que estar numa escola onde você, sabe, mas tem que ser, deixa eu ver quais são as 10 melhores escolas do Brasil. Quem disse que, sabe, umas coisas que a gente coloca, umas necessidades assim... Então tem que tomar muito cuidado para não gerar uma competitividade, vou falar que burra, Sim. sabe? Ignorante, né? Eu acho que seria uma competitividade negativa, né? Exatamente. Eu acho que não tem mal nenhum em você querer ser o melhor no que você faz. Isso. Mas eu sempre falo, eu quero ser a melhor para mim. Eu não tenho uma necessidade de competir, até quando a gente está trabalhando em equipe, né? Eu sou do mundo do audiovisual. Sim. E eu vejo, às vezes, algumas brigas desnecessárias dentro de equipe que eu acho que dá pra gente aplicar pra todas as áreas. E ego, né? Tem uma frase ótima que diz assim, não tente competir comigo, eu também quero que você ganhe. Né? Assim, todos temos. Exatamente, porque assim, quando você tem um adversário, por exemplo, ele tem que ser bom também, para que você seja melhor. Então eu vou fazer o recorte esportivo. Isso é muito porque importante. Não tem como. Ale, você treina atletas de alta performance. Sim. Você é psicóloga dessa galera que recebe uma responsabilidade de uma pátria nas costas, né? Então, assim, como primeiro assim, parabéns pelo seu trabalho. Agora, Ale, quando a gente fala da liderança e fazendo recorte de gênero, mulher, né? Você liderando toda essa sua trajetória de sucesso, até ser a primeira mulher a morar numa Vila Olímpica, a primeira mulher a subir no stage do CBLOL. Como foi sua trajetória até lá? Como que você desenhou? Você já sabia exatamente o que você queria? Ou foram as oportunidades que traçaram o seu caminho? Você sabe que eu vou te falar uma coisa. Eu, em 2000, eu sempre quis chegar lá.
Eu sempre fui uma dessas pessoas, falei assim, que eu vou fazer minha vida diferente. Eu, quando estava na faculdade, eu falava assim, eu não vou ser uma psicóloga, nada contra, uma psicóloga de bairro. Eu sempre falava assim. É uma questão da ambição, e isso está na sua personalidade. Eu não vou ser essas psicólogas de meia calça, de saltinho, de lencinho, de oclinho. Eu falava assim pra mim. Eu falava, não vou. Eu falei assim, eu vou fazer diferença. Eu sempre falava isso. Então eu não me conformava. Eu não era uma pessoa que me conformava. E tudo que eu tocava, eu sentia. Que tudo que eu tocava, eu falava assim, era um tocar com amor, assim. Eu sei que tem todo mundo que toca, mas eu falava, não. Eu tocava com amor e muita credibilidade para as coisas, assim. Era o poder da palavra, o poder do querer, o poder... A gente tem muito poder quando a gente sabe exatamente onde quer chegar. Então, né? Mas você sabia exatamente que era subir no palco da CBLOL? Não. Você só queria fazer diferença. Eu só queria fazer diferença, assim. Eu falei assim, eu queria fazer diferença para o mundo. Mas você sabendo aonde quer chegar, isso tem uma força tão grande. Exatamente. E eu vou te falar, tem muitas donas de histórias que se reconhecem nessa história que você está contando. Eu tenho algumas passagens da minha vida que eu me reconheço em você. E é sobre isso, é sobre a gente acreditar também. A hora que você teve o insight de vou dar aula porque eu já fiz magistério, a gente tem vários insights ao longo da vida e às vezes a gente não se escuta e às vezes a gente prefere escutar o outro. Tá tudo bem a gente ter amiga, tá tudo bem a gente pedir ajuda, mas se ouvir, se escutar, é uma coisa que a gente aprende na dor, né? A gente aprende tomando muita porrada da vida. Fala, por que eu não fiz aquilo que eu tive a ideia? Por que eu não acreditei em mim? Por quê? E aí, CBLOL e estar na Vila Olímpica, você fala assim, é consequência de tudo isso daí. Não que eu projetei, mas falei, caraca, olha só. E aí você começa a pensar no empoderamento feminino. De você poder falar assim, poxa, se eu tô aqui hoje, eu posso abrir... Eu sempre me via assim, abrindo caminho para outras mulheres. Quando você estava lá, você já sabia que era a primeira mulher, você já tinha essa consciência. Sabia. Eu falei assim, nossa, eu estou abrindo caminhos para outras mulheres, abrindo caminhos para minha categoria profissional, abrindo caminhos para outros psicólogas, para outros psicólogos. Porque agora outras mulheres se reconhecem, olham e falam, uau, ela chegou lá, eu também posso. Né? Que demais isso. A gente volta a bater na tecla da representatividade, né? Quando a gente fala enquanto liderança feminina, eu falo que uma das coisas também que me inspira muito, eu faço muito trabalho social, eu cresci num colégio católico, né? Então eu comecei a fazer trabalho social, eu era muito pequena e ao longo da minha vida fui mantendo isso. E eu sempre vejo quando a gente entra em comunidade. Eu acho que pra gente falar de liderança feminina, um dos melhores exemplos que a gente tem. Se você entra dentro de comunidade, mais de 80% das famílias são lideradas por mulheres. E liga muito escala diz, né? E aí você começa a ver as mulheres, geralmente, muitas mães solteiras, aí é aquela coisa, as mulheres... Porque tem que fazer, tem que correr atrás. E aí você vai ver numa casa, mora a avó, mora a mãe, com os filhos e os netos, e aí a avó faz pano de prato, vende bolo, a mãe tem um outro emprego, de repente faz faxina aqui na Faria Lima, mas nessa mesma, a irmã dela faz brigadeiro, ela traz esses brigadeiros para vender. A gente vê isso quando ela conta essa passagem do se virar. A gente se vira, a mulher sempre encontra caminhos, né? Eu acho que aqui no programa a gente faz o recorte de gênero sempre, a gente levanta essa bandeira. É claro que isso é uma coisa do ser humano, né? Dessa resiliência. Sobrevivência. Né? Mas a mulher, ela tem essa habilidade de olhar múltiplas facetas, de olhar múltiplas oportunidades, né? Eu queria saber, Ale, se você teve, por ser mulher, algum obstáculo, algum caminho a mais, ou se eu olhei você, essa pedrinha tá aqui, porque eu sou mulher entrando aqui nesse meio esportivo, ou nesse lugar em que nunca antes teve uma mulher psicóloga aqui, agora eu tô entrando. Teve algo assim ou foi tranquilo? Olha, no profissional não, porque acho que tem a ver também com postura. Eu sempre fui a única mulher, por exemplo, numa comissão técnica, sempre trabalhei
Sim, a gente tinha... tem as falas machistas, tem, né? A gente consegue reconhecer nos ambientes, né? A criação machista. Porque você estava quebrando um paradigma e uma coisa de muito tempo, né? Que já estava ali enraizada. Exatamente. Então, assim, sempre, né? Você está num ambiente onde você está quebrando, né? Crenças mesmo, né? Mas, assim, vai muito da postura. Então, eu nunca, de verdade, eu nunca levei uma cantada. Nunca se abalou também? Nunca, também onde eu chego E uma questão da nossa energia, né? A gente estava falando isso nos bastidores, um dia eu ia dando a questão da energia. Porque a hora que a gente também se coloca num lugar de que não vem que aqui, entendeu? Onde eu tive, você quer saber, foi dentro da minha casa. O ex-marido no sentido de usar essa coisa de você trabalhar, às vezes o companheiro, né, de você trabalhar para justificar traição, para justificar, entende? Então isso assim, eu acho que tem uma coisa bem bacana que dá para você falar para as mulheres, né, em termos de relacionamento, não deixar os homens usar isso como falar assim, você trabalha muito, então, mulheres, e até mulheres, viu? Sim. Porque eu lembro até quando me separei, as mulheres falavam assim, mas porque você trabalha muito, né? Eu lembro mulheres. Mas como assim, gente? Os homens não trabalham? Até psicólogas, mulheres psicólogas, falando isso. Assim, nossa, que você trabalha muito, né? Por isso que ele te traiu, né? Ai, nossa, porque você... Então, né? Então, chega a ser um absurdo, a gente tem que ouvir isso. Então, você quer dizer, então você nunca pode ser feliz? Então, quer dizer que mulheres que trabalham... A sina delas é que se elas casarem ou então terem... Vai ser corna. Já que você trabalha, tu vai ser corna. Agora, se ele trabalha, tá tudo bem, ele é o provedor. Essa é a sociedade patriarcada, né? Registrado, né? Você trouxe esse recorte do afeto e tal. Danda, a Alessandra, ela fala muito nos assuntos na rede sobre apego, né? Eu vi alguns vídeos sobre apego. A forma quando a gente lida com o sentimento, com as pessoas, tem a ver com apego? A maneira como você teve a sua infância, na verdade, construída com as relações parentais ali, com seu pai, com a sua mãe, isso vai refletir mais tarde na tua relação afetiva, né? Então é muito interessante. E que pode impactar não só a sua relação pessoal, até a profissional. Eu acho que não só a relação afetiva, né? Eu acho que a profissional, eu acho que o jeito, eu agradeço muito a criação que eu tive, eu sempre falo em relação aos meus pais, a minha avó, assim, a rede de apoio que eu tinha, porque eu percebo, eu acho que de primeiro impacto, eu sempre tento compreender. Quando eu trabalho com cinema, então eu tô sempre com equipes diversas, várias pessoas, e sempre tem um problema com uma pessoa ou outra, e eu falo para as pessoas, façam terapia é vida. Eu acho que você começa a aprender a enxergar, você fica menos reativo. Você enxerga que talvez as pessoas não tenham tido as mesmas oportunidades que você. Então, quando eu tenho um problema com alguém da equipe, eu sempre tento ver esse lado de tipo, por que essa pessoa lidera assim? Ou por que essa pessoa lida assim dentro de um grupo? E aí tem uma coisa assim, eu acho que não existe a Vanessa profissional e a Vanessa pessoal. Eu sou uma pessoa só. Uhum. Eu amo estar fazendo comunicação, do mesmo jeito que eu amo ser mãe, e eu amo sair para tomar um vinho, e conversar e ser bem tratada, e amar e ser amada, né? Como qualquer outro ser humano. É que quando a gente faz o recorte de gênero, pra mulher você, né? Porque você... Eu entendo, assim, porque os homens, né? A geração, acho que... dos homens que hoje estão com 50 e poucos anos, eles foram criados para serem servidos, né? Assim, as mães deles serviram, né? Então foram muitas mulheres que se trabalharam, deixaram de trabalhar para servi-los. Sim. Então eles têm um modelo ainda
de mulheres servidoras. Dá para entender, né? Assim, vamos dizer, em termos de história. Sim. Mas não dá, a partir do momento que eles acabam se casando com mulheres que, a minha geração, por exemplo, foram mulheres que aprenderam a trabalhar dentro de casa e fora de casa. Então, eu sei cozinhar, sei passar roupa, sei lavar roupa, sei, né, e tudo bem, e também sei trabalhar fora. Sei fazer as duas coisas. Mas os homens que têm essa geração, eles têm a memória só de mulheres que trabalham dentro de casa, não fora de casa. E como isso é importante pra gente hoje, né? Exatamente. Porque eu sou mãe de menino e menina. Agora, nossos filhos, por exemplo, já têm um modelo de mulheres que trabalham fora de casa. Mas se dentro de casa eu acostumar o meu filho a ser sempre servido, ele vai entender que essa é a realidade. E que essa é a realidade, exatamente. Exatamente. Onde a gente fala que a gente acaba se relacionando com homens que saem da casa da mãe em busca de uma nova mãe. Exatamente. Eu sempre brinco que eu falo. Que olha a gente como uma matriarcal, né? Se eu quiser um filho, eu faço um filho pequenininho. Quero gestar, quero amamentar, quero ali. Não quero um filho grande. Entendeu? Eu quero um companheiro, eu quero um parceiro, eu quero alguém pra dividir responsabilidade comigo, pra gente se divertir. A gente ainda vive numa ambiguidade do será? Tem uma questão de culpa. Sempre quando eu saio, deixo os meus filhos, ou com o pai, ou com a avó, e tô me divertindo, em algum momento vem uma sensação de culpa do tipo, será que eu devo estar ali? Sim. Ou será que eu não tenho que voltar? Ou até trabalhar fora, até por causa dos olhares. Porque eu tenho certeza que quando você está num bar se divertindo, sempre vem um comentário: oi, Ivan, tudo bem? Com quem estão as crianças? Sim. E eu tenho certeza que quando a gente chega num momento de maturidade, agora eu adoro ter algumas respostinhas prontas. E eu tenho certeza que quando o pai das crianças, seu marido, está num bar, ninguém chega nele e fala: oi, querido, tudo bem? Com quem estão as crianças? Jamais. As pessoas nem lembram de perguntar. E se pergunta, muito sofrido. Eles estão bonitinhos? Manda um beijo. Né? É muito sofrido, mas assim, eu lembro muito bem, hoje meus filhos são grandes, né? Eu tenho um de 20, tem um de 20 e outro de 25, né? Então, o que acontece? Antigamente, sempre trabalhei bastante, né? E ainda chegava em casa louca. E aí fazia comida, porque eu casei muito cedo também. Além disso, eu casei muito cedo. Então, eu tive a minha ascensão profissional muito junto com um casamento louca. Né? E aí o que acontece? Qualquer viagem que eu fazia de trabalho, eu lembro que quando eu saía para tchau, né? Assim, né? Para eles, para mostrar que o trabalho era uma coisa que me satisfazia, que deixava a mamãe feliz. Isso é tão importante, Ale. Eu entrava no táxi, eu desabava. Eu chorava, eu ia chorando até o aeroporto, chorando. Né? Então, assim, ninguém entendia. Eu me reconheço em você, tá tudo bem. Esse sofrimento. E aí, quando eu entrava no aeroporto, eu tinha que enxugar as lágrimas, porque eu não podia mostrar para aquela equipe que eu estava triste. Porque tinha que estar para eles ali naquele momento, para eles ali já. Então, a troca, né? A virada de chave. Então, muitas mulheres, com certeza, devem passar por isso ou passam por isso. Só que depois, que nem hoje, eu tenho meus filhos grandes, assim. Mas eles são muito... Eles entenderam que eles foram muito amados, são amados, e eles estão muito comigo, né? É muito legal. Quando você entende também, quando você está em casa, você está em casa. Também na hora que eu chegava em casa, eu estava em casa. Claro, a viradinha de chave, ela tem que acontecer no inverso também. Exatamente. Sim. Né? Então, eu estava sempre ali com eles. É muito legal. O único problema é que você também tem que saber escolher o parceiro. É que a gente casa muito nova também, não entendendo, a maturidade, né, Ale? A gente erra muito para acertar, né? Exatamente. Então, comunicação é uma coisa muito importante. Encaixar, ter essa química com o parceiro é muito importante. Ter química, ter comunicação, ter os combinados muito bem feitos. Os inegociáveis. Exatamente. É que eu acho não que hoje em ceder dia falta ao machismo. Muito. Falta muito isso também, né? Entendeu? A gente tem muito controle sobre a gente, mas é difícil a gente ter essa questão do controle sobre o outro enquanto a gente fala sobre relacionamento. Exatamente. Né? E se não tá bom, mulherada, se não tá bom,
não tá bom. Cai fora. Ninguém sabe? Precisa ficar num lugar em que não está se sentindo plena, ou amada, ou respeitada. Exatamente. Porque, assim, uma hora a conta vai chegar. Vai chegar. Quando a gente está falando de liderança em vários aspectos da mulher. A gente está falando do pessoal, do profissional, agora do afetivo, do relacionamento. E a Lê trouxe o recorte da maternidade. Eu achei interessante esse viés, Ale, que você trouxe, porque a gente está liderando dentro de casa os nossos filhos, né? Seres humanos que estão ali crescendo e tendo acesso a um mundo o qual a gente está mostrando para ele do que é feito. Então, quando a gente fala que a gente está indo trabalhar, porque a gente está indo realizar um sonho, por que a gente não pergunta para a criança? O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? E aí a criança vai sonhar. Eu quero ser astronauta, eu quero ser apresentadora de TV, eu quero ser cantor, bailarina, jogador de futebol, eu quero trabalhar com cinema. E aí a hora que sai é uma dor? Não, tem que ser bom. Eu realizei o sonho que eu disse lá de pequenininha, que eu queria ser aquilo, né? Então, como a gente passa isso vem da liderança da maternidade, do maternal, o mundo que eu tô passando pro outro, né? A gente adora histórias de amor, por quê? Porque mulheres somos feitas de amor, a gente tem muito amor pra dar, viu? Não é só liderança não, a gente ama também. E às vezes a gente dá sem amor também, tá tudo bem. Aí tudo deu certo. Com essa frase, eu peço pra Bruna entrar e entregar presentes pras minhas convidadas, porque amor, formas de amor também é dar presente. E a Havaianas está entregando presente pra vocês. Vanessa, e amor existe. Então, mulherada, amor existe, de verdade. E é uma delícia amar. É uma delícia. A gente pode amar, trabalhar, ser amada, tá tudo bem. Somos muito mais fortes do que imaginamos, viu? E se a gente cai, a gente levanta, enxuga a lágrima, limpa o rosto e vai liderar um time, uma seleção, um país, um estado. É sobre isso. Essa conversa não precisa terminar aqui, tá bom? A gente tem muito mais assunto pra falar, mas eu te espero lá nas nossas redes, lá no canal do YouTube, combinado? Enquanto isso, eu vou ficar aqui batendo mais papo com as minhas convidadas. Beijo! Beijo! Deixa eu ver o que vocês ganharam. Ai, gente, olha que chique.